isso é mais um exemplo, e um exemplo, obviamente, a gente está aqui caricaturando um pouco isso, e tem que caricaturar mesmo, porque merece, porque isso é mais um exemplo de como as histórias que as pessoas contam, isso que a gente chamou de narrativa, é o que acaba pegando. É o que acaba pegando. Então, ontem, na rua, né, eu fui fazer um monte de exame de manhã, por isso que eu não participei do programa aqui ontem de manhã. Ontem, na rua, eu vi um monte de gente. Não, porque também o cara tinha que liberar o arcabouço. O cara não liberou o arcabouço, tem que ver o arcabouço. Assim, meu irmão, juro, é engraçado. Porque ninguém tem a menor ideia. Primeiro, do que é fiscal, pouca gente tem. Arcabouço fiscal, quase ninguém tem. Aí eu comecei a receber um monte de ligação de um monte de gente, da política, jornalistas, né, me ligando, falando o seguinte: olha só, Eduardo, o que você está achando desse arcabouço fiscal? Porque a gente ouviu aqui que o governo falou que vai ter superávit até o final do ano que vem, e não sei o quê. Então as pessoas estão meio perdidas. E se você perguntar para elas, vem cá, o que seria uma notícia boa do arcabouço fiscal para você? Elas não têm a menor ideia. O que é um arcabouço fiscal ruim para você? Não tem a menor ideia. Aí, obviamente, tem um monte de gente assistindo o programa que vai falar: claro que sei, arcabouço fiscal ruim é aquele que gasta mais do que ganha. Não. Deixa eu explicar para vocês o seguinte: o que é o chamado arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal é como se fosse um plano de negócios do governo. É só isso. Sabe aquele famoso business plan que as pessoas chamam? E para que serve um plano de negócios? Para você projetar quais vão ser suas atividades e para você ter alguma previsibilidade, você ter alguma capacidade de projeção de quais vão ser suas receitas e despesas daqui para frente. É uma maneira de você se organizar. É só isso. E aí não tem, antes de ver um plano de negócios de uma empresa, uma maneira de avaliar, simplesmente porque o cara fala o seguinte: ano que vem a empresa vai gastar mais do que ela tem de receita. Uma porcaria esse business plan. Então é o seguinte: então o business plan do WhatsApp, o business plan do Google, o business plan do Facebook, o business plan da Amazon, o business plan de todas essas empresas no começo foi uma porcaria. Porque todas foram empresas que gastaram muito no começo, tinham prejuízos enormes. Mas por que elas gastavam muito? Mostraram por que gastaram muito. Porque elas estavam querendo comprar público, comprar fatia de mercado, o famoso market share, para depois poder lucrar. Eu não estou defendendo que isso é o certo ou que é o errado. Eu estou dizendo que, a priori, não tem certo e errado. O governo chegar, porque o governo ano que vem vai gastar mais do que ganhou, ou seja, não vai ter superávit primário no ano que vem. Por exemplo, é bom ou ruim, Eduardo? Não sei. Ele vai gastar onde? Se o cara gastar esse dinheiro todo na Codevasf, na mão desses caras, é uma porcaria. Se o cara gastar esse dinheiro todo em propaganda, em marketing do governo, pagando para as agências de publicidade, sem fazer nada, é uma porcaria. Se o cara gastar todo esse dinheiro dando aumento para os senadores, deputados, sei lá quem, desembargadores, se gastar tudo para isso, é uma porcaria. Agora, a economia brasileira tem um monte de gargalo. Vamos supor que tem um lugar que precisa de construir um porto. Estou fazendo aqui uma hipótese. E se a gente construir esse porto, a gente consegue exportar um monte de coisa que está ali, que vai gerar lá na frente uma receita gigantesca que a gente não tem hoje. Vamos supor que a gente precise construir uma estrutura para poder, enfim, ter um parque de refino no Brasil e poder ser autossuficiente nos derivados de petróleo. Vamos supor que a gente vai gastar esse dinheiro em investimentos em ciência e tecnologia que vão fazer a nossa indústria ficar mais competitiva. E lá na frente vai ter uma arrecadação muito maior por causa disso, porque as empresas vão vender muito mais. Vamos supor que a gente vai investir para criar controles e ter muito menos evasão fiscal, ter muito menos sonegação de imposto. Aí, esses gastos são, assim, imprescindíveis. E a gente sabe que está gastando 10 para lá na frente
recolher 50%. Investimento, né? É o chamado investimento. Agora, quando você vê a mídia falando o seguinte, se não tiver superávit ano que vem é uma porcaria. Cara, isso é tão raso, isso é tão superficial. É igual você olhar para uma empresa e falar o seguinte, pô, numa boa, deixa eu ver o plano de negócio da empresa, mostra aí ano que vem, quanto tem de investimento, o número. Só quer, não, me dá o número. Quanto tem de investimento, quanto tem de previsão de receita. Ruim. Bom, ninguém faz isso. Todo mundo sabe. Como é que você faz isso para um país? Como é que você vai? Se você chegar para mim e falar o seguinte, olha, ano que vem a gente vai ter mais gasto do que receita, porque a gente está vivendo uma pandemia e vão morrer 500 mil pessoas se a gente não gastar agora. Tu tem que gastar. É um déficit que ele é absolutamente imprescindível. Foi o que o mundo fez na pandemia. Então, assim, o momento faz diferença, onde você vai gastar faz diferença, o que você espera ter de retorno e a previsibilidade disso faz diferença. Em outras palavras, o diagnóstico, a leitura de país que está embarcada naquele plano de negócios, eu prefiro chamar de plano de negócios do que arcabouço fiscal. Plano de voo. É um plano de voo. É um plano de voo. Aí faz sentido. Agora, da forma como a mídia está tratando, e as pessoas na rua, tu vai tomar um pingado ali na padaria, tu chega e vê um pingado, não sei o quê, meu irmão, esse arcabouço aí tá... Pô, o cara tem que soltar esse arcabouço logo. Senão, Roberto Campos Neto não pode cair, eu juro. O cara tá até tentando, mas não sai o tal do arcabouço. Olha que loucura que virou o papo. O cara tá ganhando a discussão e o tal do arcabouço é culpa do Haddad. Sempre tem um arcabouço fiscal. Não é que esse governo vai fazer um arcabouço fiscal. O que ele está querendo falar é o seguinte, olha, eu vou deixar claras quais são essas regras para vocês terem previsibilidade. Sempre tem um arcabouço fiscal. O teto de gastos era um arcabouço fiscal, era uma regra que tinha. E aí todo mundo achava bom. Sabe quantos anos o teto de gastos foi respeitado, cara? Nunca foi respeitado. Certinho, nunca foi respeitado. Fizeram lá em 2017. Nunca foi. Então o pessoal acha bom um negócio que não dá para cumprir. Acha bom um negócio que não dá para cumprir. E acha ruim um negócio que nem sabe o que é ainda. E que tem que ter pressa para entregar. Como se a gente hoje não tem arcabouço fiscal. Claro que tem um monte de regra que está valendo. Então é uma discussão desqualificada por pessoas que estão ali, enfim, discutindo time de futebol. Papo de bar. Do jeito que está, a melhor coisa a se fazer quando pinta o assunto arcabouço fiscal, meu irmão, é pedir ali um suco ou abrir uma cerveja para tomar e pelo menos fica divertido.